Olá novamente, pessoal. Sou a professora Jane e vou falar um pouquinho aqui para vocês da unidade 2 que nós estamos estudando essa semana, que tem relação com a análise ambiental. Então, lá na apostila você vai encontrar por que é que a gente tem que fazer análise ambiental, né? E como o ambiente, a gente não é só o que está lá fora e não é especificamente só aqueles elementos relacionados ao setor onde a organização está inserida. O setor também é importante, mas existem questões mais amplas que a gente chama de macroambiente, e esse macroambiente tem essa característica que ele está influenciando todo mundo, não somente o meu setor, mas ele também vai alterar os rumos da organização. Então, a gente pode ver, a gente não controla aí o tamanho das famílias hoje. Por exemplo, vamos pegar só um dos elementos aí do macroambiente, um elemento social, né? O tamanho das famílias. A minha avó teve 11 filhos, a minha mãe teve 4 e eu tenho um filho. Então, em 3 gerações aí, né? A minha família é um exemplo, mas você pode pensar aí os seus avós, os seus bisavós, quantos filhos tiveram e agora as suas famílias, né? São compostas de quantas pessoas. Então, claro, nenhuma construtora pode interferir muito diretamente na taxa de natalidade, no tamanho das famílias, mas a gente vai perceber que existe aí uma influência disso no produto que elas produzem. Então, muito antigamente a gente nem falava em apartamento, prédios muito grandes, as pessoas costumavam morar em casa, com quintal grande, muitos filhos, a cozinha era enorme, né? Eu lembro da cozinha da minha avó para 11 filhos, então tinha que ter bastante espaço. E as cozinhas hoje, né, elas já são integradas com uma sala, né? Então as casas diminuíram de tamanho e a gente tem uma outra ideia do que é moradia. E isso influencia lá no tipo de produto que uma construtora vai oferecer, num tipo de produto que o supermercado vai oferecer, o pacote que o supermercado vai oferecer. Então, as coisas não vêm mais em dúzia, elas vêm em pacotes reduzidos. Então, essas coisas do ambiente é que o estrategista, o gestor, ele precisa ficar constantemente observando para ver se existe esse fit, esse match aí, né? Entre as questões do ambiente e aquilo que a organização está fazendo. Então, a partir de uma mudança ambiental, a partir de uma avaliação, a gente já viu isso nos vídeos do módulo passado, que o que acontece lá no ambiente vai interferir nos rumos da organização. Então, essa parte da apostila especificamente, ela vai ter uma explicação e um vídeo, uma explicação e um vídeo. Não deixe de ver o vídeo, leia a explicação com bastante atenção, escolha lá um horáriozinho que você possa, né? Então ela tá assim, até mais páginas do que o módulo 1, mas ela também está permeada de mais vídeos. Então, se você conseguir, preste bem atenção no que está escrito, no que significa cada coisa, e aí tem um vídeo, uma reportagem mostrando como aquele elemento tem se comportado aqui no nosso ambiente, né? Então a gente vai apresentar lá duas perspectivas, uma externa, a organização, quando a gente faz avaliação externa, olha para fora para tentar entender o que está acontecendo lá fora e adequar o que a gente está fazendo aqui dentro, e tem uma que a gente olha muito para dentro, o que a gente tem de forças, o que a gente tem de melhor, quais são as nossas fraquezas, e tenta ajustar isso para fazer um plano, tá? Então a estratégia ela tem que levar em conta diagnóstico e avaliação. Você não pode simplesmente falar, eu vou fazer o que o outro está fazendo, o que eu estou achando legal, o que a minha mãe disse para fazer, ou sei lá, eu fui lá e uma mulher jogou cartas para mim, ela disse que eu tenho que fazer isso para minha organização. É um jeito também, né, de administrar, mas não é um jeito correto, não é um jeito científico de ser, né? Então, preste bem atenção nas questões do ambiente. Daí tem exercícios lá para vocês.
participem dos fóruns, porque neste momento você está muito isolado, está sozinho, está estudando. E a participação no fórum, para você conhecer o seu colega, para entender o que ele pensa, qual a experiência dele, também é bastante bacana, também é uma questão bem importante aí para a gente fazer essa interação, que também é uma das vantagens aí de a gente cursar uma especialização, é conhecer gente, é ampliar a nossa rede de contatos, é ter ideias novas. Eu gosto muito de uma ideia de criatividade, que é mais ou menos assim, né? Porque às vezes a gente pensa que criatividade, inovação é ficar inventando coisa, é ficar falando um monte de coisas, né? Mas de verdade, a criatividade, a inovação, ela não vem assim, puxa, agora eu quero ser criativo, agora eu quero ser inovador. Ou a outra pessoa, né, o meu coleguinha ali é inovador e eu não consigo ser. Então, eu acho que aqui todo mundo já assistiu aquele programa MasterChef. Eu confesso assim que eu não sou um super fã, que aquilo me deixa um pouco nervosa. Aquelas competições me deixam um pouco nervosa, assim, e tempo, e vai dar tempo, não vai dar tempo, isso me deixa um pouco angustiada. Mas tem algum momento lá no MasterChef que o apresentador do programa, a apresentadora, né, fala assim, ó, vocês têm que ir lá nas prateleiras, no supermercado, pegar os ingredientes, peguem aqueles ingredientes e criem alguma coisa aqui para vocês vencerem, levarem um prêmio, ou ficarem, enfim. Então eles vão lá e pegam aqueles ingredientes maravilhosos que tem naquele supermercadinho deles lá e criam um prato e apresentam aos jurados, e tem que ser criativo, tem que ser bacana, tem que ser gostoso. Agora imaginem vocês se esses competidores eles vão lá nessa prateleira do MasterChef e só encontram ovo e sal. Quanta coisa dá para fazer com ovo e sal? Consegue imaginar aí? Dá uma lista de 5 coisas que você pode fazer. Talvez você consiga 5, 6. Só ovo e sal, tá? Não mistura outras coisas. Daí vai ficando muito pequena essa quantidade de opções que você tem para fazer a partir desses ingredientes. Agora, se você vai lá e encontra um monte de coisa bem bacana, de qualidade, aí você consegue ser inovador, fazer alguma coisa diferente e gostosa, né? Com ovo e sal, ovo frito, ovo cozido, ovo pochê, ovo mexido. Começa a ficar difícil fazer alguma coisa além dessa lista. Mas se você encontra bastante produto, daí você consegue. Eu gosto de pensar que a nossa mente é a prateleira do MasterChef. Se ela tiver com produtos de baixa qualidade e pouca coisa, a gente vai ter dificuldade para criar alguma coisa. Agora, se a nossa prateleira estiver cheia de produtos de qualidade, né, e a gente constantemente ficar colocando coisas de qualidade lá, coisas atuais, daí a gente consegue ser criativo. E eu não estou falando só de teorias, a teoria é importante, mas eu estou falando de uma peça de teatro, eu estou falando de um livro, eu estou falando de de um filme, uma coisa de qualidade. Eu lembro que tem um caso, agora eu não tenho super certeza, não lembro, eu gosto muito do caso da Renova, anota esse nome aí, Renova. É uma fábrica de papel higiênicos de Portugal, tá? E eles inovaram numa coisa. Gente, papel higiênico, o que tem para fazer de inovação? Mas tem um videozinho do Você S.A., um programa da Globo News, que fala do caso Renova. Veja lá de onde ele teve a ideia para fazer uma inovação e ganhar muito mercado, nesse mercado que é tão pobre, vamos dizer assim, de inovação, com pouca inovação. Então veja lá de onde ele tirou essa ideia, né? Então isso vai bem ao encontro disso que eu estou falando para você. A cabeça da gente, ela tem que estar aberta para coisas de qualidade, coisas boas. Daí a gente vai fazendo essas conexões dessas coisas que tem na nossa mente. Por quê? Porque a gente não consegue pensar uma coisa que a gente nunca pensou antes. Olha aí, pergunto para você, pensa aí uma coisa que você nunca pensou antes. Não dá, né? O que você vai fazer? Como que a gente cria? A gente pega alguma coisa que a gente já sabe, olha uma situação,
tenta fazer alguma coisa a partir disso. Então, a inovação, a criatividade, ela não vem do nada, ela vem de conexões. Agora, conexões com o quê? Se a gente não coloca coisas de qualidade na nossa cabeça, as conexões vão ficar bem restritas, né? Então, pensa aí, coloca na sua cabeça coisas de qualidade, livros, não precisa ser só livro acadêmico, né? Não precisa ser isso, mas uma literatura boa, um bom filme, uma boa peça de teatro, conversar com gente inteligente, isso aí traz bastante ideia para a gente, coisas que a gente pode criar e inovar. Então, a sua participação no fórum, a sua interação com os colegas, é alguma coisa aí que você pode colocar aí nessa sua prateleira aí do MasterChef. Bons estudos para vocês!